Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver algumas questões referentes a frações. Na primeira questão, quais dos 8 retângulos a seguir foram repartidos em quartos? Quarto, pessoal, não é aquele que você dorme na sua casa, não. Ele quer falar quarto de 1/4, dividido em 4 partes. Quais dos retângulos abaixo foram divididos em 4 partes? A gente pode perceber que esse primeiro, sim, foi dividido em quartos, dividido em 4 retângulos verticais aí, né, de mesmo tamanho. Esse segundo também foi dividido em 4 triângulos de mesma área, então pode ser considerado um retângulo dividido em quartos. Este outro aqui de baixo também, da mesma forma do de cima, foi dividido em 4 retângulos, mas agora horizontalmente. Este outro foi dividido em 4 retângulos de mesmo tamanho. E o último em 4 triângulos também, todos de mesmo tamanho. O que não acontece com esses outros que não estão marcados. Na segunda, observe cada figura a seguir e responda o que se pede. A letra A, nós temos aí um retângulo dividido em 3 partes de mesmo tamanho, onde 2 dessas partes estão pintadas. Aí quer saber qual o total de partes pintadas? Acabei de responder, 2. Depois pergunta em quantas partes iguais a figura foi dividida, ou seja, o total de partes, 3. E depois pergunta que fração representa a parte pintada de cinza nessa figura. Então, o que a gente quer representar, que é a parte pintada, é o numerador de uma fração, que é o 2. E o total de partes que foi dividido a figura é o denominador, que nesse caso foram 3 partes. Então, 2/3 representa a fração da parte pintada da figura. Na letra B, qual o total de partes pintadas? Nós temos 4. Quantas partes iguais a figura foi dividida? Tem aquelas 4, 5, 6, 7. E a fração, 4 pintadas, de um total de 7. Então, é 4/7. Na letra C, a parte pintada 1. Total de partes nós temos 6. E a fração, 1/6. Na terceira, quais das 5 figuras a seguir a parte em escuro é 1/3 da figura? Então, para ser 1/3, eu tenho que pegar o total, dividir em 3 partes de mesmo tamanho e pintar apenas uma, de cinza escuro. Então, vamos lá. Na letra A, temos 3 partes e apenas uma pintada de cinza escuro. Então, a letra A representa 1/3. Na letra D, também tem uma parte pintada de cinza escuro, de um total de 3 partes de mesmo tamanho. Então, também é 1/3. E também a letra C. Nós temos uma figura dividida em 3 partes de mesmo tamanho e apenas uma delas pintada de cinza. Então, também representa 1/3. Por que a letra B e a letra E não são? Porque a letra B, apesar de estar dividida em 3 partes, podemos perceber que as partes não têm o mesmo tamanho. Logo, não representa 1/3. E a letra E não é, porque nós temos 5 partes divididas em mesmo tamanho, mas foram pegos 3 partes. Então é 3/5 e 3/5 não tem nada a ver com 1/3. Então a resposta da terceira questão são as figuras representadas pelas letras A, C e D. Na questão 4, identifique as figuras em que a parte pintada de escuro é a metade da figura. Na letra A nós temos o quê? 3 partes pintadas de um total de 4. 3 não é a metade de 4, então eu não posso marcar a letra A. 4 pintados de um total de 5. 4 também não é a metade de 5, então também não marcamos. Na letra B nós temos 3 de um total de 5. 3 não é a metade de 5, logo também não marcamos. Na letra E nós temos 3 de um total de 4, também não representa a metade. Na letra C nós temos quantas partes? Podemos perceber que nós temos 2 partes de um total de 3. Logo, 2 não é metade de 3, então não marcamos a letra C. E por último, a segunda letra D que está aparecendo aqui, né? Temos sim que este nível está dividindo exatamente a metade do total da figura. Então aqui ele está pegando uma parte de um total de 2. Ou seja, 1 é metade de 2, logo essa segunda letra D que está aparecendo aqui embaixo, pelo cilindro, representa a metade da figura. Na questão 5, escreva a fração que representa a parte pintada de cinza em cada figura. Na figura 1, tem 1 pintado de 2, então é 1/2. Na figura 2, a gente pode perceber que se não tivesse essas linhas aqui na figura, do lado esquerdo, poderíamos perceber que a figura foi dividida em 2 partes iguais, onde foi pintado 1 de um total de 2, então representa 1/2. Na figura 3, a gente poderia fazer mais um risco aqui, onde eu poderia representar de 2 formas a figura 3. Se eu continuasse fazendo esse risco aqui
na vertical, nós teríamos 6 retângulos, onde desses 6 retângulos do total foram pintados 2. Mas também a gente poderia representar como sendo 1/3, onde esse retângulo de cima é 1 pintado de um total de 3 retângulos de mesmo tamanho. Na questão 4, claramente nós temos de um total de 2 partes, então é 1/2. Na figura 5, se a gente perceber, é a mesma coisa da figura 4, mas está disposta de uma maneira diferente, né? Então, também representa a metade da figura, que é 1/2, que, por sua vez, pode ser representado ao dividir esse círculo em 6 setores circulares de mesmo tamanho. Nós podemos perceber que iriam ter 3 pintados de um total de 6. Então, 1/2 é a mesma coisa de 3/6. Na figura 6, nós temos 2 pintados de um total de 4, que também representa a metade, né? Que é 1/2. Na figura 7, você pode pensar que é difícil, mas não. Vamos dividir aqui, passando a diagonal desse hexágono. Depois disso, a gente vai dividir esses triângulos em 2, dessa forma. E a gente pode perceber agora que, ao dividir desta maneira, nós obtemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 triângulos no total. E nós podemos perceber que foram pintados de cinza apenas 2. Na figura 8, nós podemos perceber que tem apenas a metade pintada. Da mesma forma da figura 5, mas agora na forma de um hexágono, né? Então, nós temos 1/2 ou 3/6. E na figura 9, nós temos 3 pintados de um total de 6. Novamente, pessoal, o numerador representa a metade do denominador, ou seja, 1/2. Na figura 10, se a gente continuar fazendo essas divisões, dividindo esse círculo em 4 partes, podemos perceber que foram pintadas 3 partes de um total de 4. Na figura 11, fazendo a mesma coisa que a gente fez na figura 7, nós podemos perceber que temos 12 triângulos no total, então denominador igual a 12. E quantos pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pintados, que representa justamente a metade, ou seja, 1/2. Na figura 12, nós temos que dividir o retângulo em partes iguais. Então, é como se eu pegasse essa menor parte e fosse dividir para ver quantas dessas partes tem no total. Ao fazer isso, nós podemos perceber que a figura 12 foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes e nós pegamos justamente a metade delas, que foi 3. Na sexta questão, escreva a fração que representa a parte pintada de cinza em cada figura. Então tá facinho aí, ó. Terminando de fazer as divisões em setores circulares de mesmo tamanho, podemos perceber que tem 2 de um total de 6. Logo, 2/6. Na letra B, fazendo a mesma coisa, dividindo todos em quadrados de mesmo tamanho, nós percebemos que tem 2 partes cinzas pintadas de um total de 8. Terminando de fazer as divisões em setores circulares de mesmo tamanho, nós temos 3 setores circulares pintados de um total de 6. Na letra B, nós podemos perceber que a menor parte aí dividida é o triângulo. Então, para a gente fazer direitinho as contas, vamos dividir tudo em triângulos. Ao fazer isso, nós podemos perceber que nós temos a parte representada de cinza com 1, 2, 3, 4, 5 partes de um total de 16. Então, a letra D é 5/16. A sétima, qual fração representa a parte cinza da figura? Então, vamos dividir em setores circulares de mesmo tamanho. Ao fazer isso, nós podemos perceber que nós temos 3 partes pintadas de um total de 8. Então, é 3/8. Na oitava, dividindo todos em quadrados de mesmo tamanho, nós temos 3 partes pintadas de um total de 10. Então, é 3/10. E para finalizar a nona, nós temos a figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. E pergunta qual dessas figuras representa 2/3 do total. Ou seja, peguei a figura, dividi em 3 partes de mesmo tamanho e eu quero a parte cinza representada por 2 dessas partes. E a figura que representa 2/3 é a figura 2, letra B. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.